Basicamente falando, se o camarada não quiser te derrubar, crase facultativa é isso. Eu tenho 3 casos gramaticais de crase facultativa. Primeiro, com o nome próprio feminino. Segundo, com a preposição até. Terceiro, com o pronome possessivo feminino. Só que agora a gente vai entender isso daqui na íntegra. Vamos lá. Então, primeiro eu tenho o nome próprio feminino. Aí eu boto aqui, ó, dei um recado a Atadolfa com e sem crase. Eu quero que você entenda tudo agora, porque a nossa banca não é uma banquinha fundo de quintal. Tudo bem que não é a coisa mais difícil do mundo, não chega a ser uma ESAF da vida, mas ela também não é de bobeira. E aí vem comigo, ó. Quando o camarada coloca o nome próprio feminino, o que realmente é facultativo? O uso do artigo. Como assim, Sidney? O uso do artigo ele é facultativo diante de qualquer nome próprio. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, dá para poder fazer essa comparação. Tem a cidade do Rio e tem a cidade de Niterói. Aqui na cidade do Rio, a galera gosta do artigo. Então eu digo que eu vou à casa do João, que eu vou à casa da Maria, que eu vou à casa da Ana, que eu vou à casa da Vera. Agora, quando estamos lá em Niterói, a galera não gosta de utilizar o artigo. Então, como é que eles falam? Que eles vão à casa de Maria, que eles vão à casa de Ana, que eles vão à casa de Vera. Então, é uma questão de gosto. Ou seja, é facultativo, não faz a menor diferença. Como, por exemplo, não faz a menor diferença eu dizer que o Pedro comeu o bolo, ou então Pedro comeu o bolo. O artigo diante de qualquer nome próprio, ele é facultativo. Então, diante de um nome próprio feminino, o que vai ser facultativo? O uso do artigo a. Então, olha para a regência. Dei um recado a Atadolfa. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, tem um verbo transitivo direto e indireto. O que ele deu, um recado, é meu objeto direto. A quem ele deu, é o meu objeto indireto, que foi regido pela preposição a. Então, isso mostra que o termo anterior exigiu a preposição a. E quem é o termo posterior? É o substantivo feminino Atadolfa, que na verdade é um nome próprio. E diante de qualquer nome próprio, o que é facultativo? O uso do artigo. Então, consequentemente, a crase vai ser facultativa, porque eu posso usar o artigo ou não usar o artigo. Só que tem que ficar claro o seguinte: quando eu não uso o acento, é porque eu não usei o artigo. Então, este a vai ser apenas uma preposição. O camarada, ele pode cobrar isso daqui, meu companheiro. Ele pode não te perguntar se tem ou não crase. Ele pode destacar o a e te perguntar qual é a função morfológica. Nesse caso aqui, você sabe que é uma preposição. Quer fazer a prova dos 9? Vamos colocar ali um nome masculino, ó. João. Posso ou não posso dizer assim, ó, dei um recado ao João, e posso ou não posso dizer que eu dei um recado a João? O que apareceu nas duas ocorrências? A preposição a. Ora, claro, foi exigida pelo verbo dar. E o que apareceu na primeira e não apareceu na segunda e não fez a menor diferença? O uso do artigo. Então, gente, diante de qualquer nome próprio, o uso do artigo é facultativo, consequentemente, a crase aqui é facultativa, tá? Agora, você provavelmente já ouviu falar em outros aspectos, como, por exemplo, alusões históricas, nomes de celebridades. E aí vamos aprofundar isso daqui. Eu boto assim, ó. Refiro-me a Joana d'Arc. Joana d'Arc é tua vizinha? Não, não é tua vizinha, né? Tu não vê passando pelo meio da rua. Estou fazendo uma alusão histórica. E toda vez que eu faço alusão histórica, eu não uso artigo. Por exemplo, se eu estivesse falando do Napoleão Bonaparte, refiro-me a Napoleão Bonaparte. Então, se diante de um termo que faz uma alusão histórica, eu não uso artigo, a crase é proibitiva. Então, o a aqui é apenas uma preposição. Na época da escola, fora essa questão da alusão histórica, gostavam muito de trabalhar o nome das celebridades. Então, eu coloco aqui, ó, dei um recado a Xuxa. Eu não conheço a Xuxa. Eu, por exemplo, Sidney, conheço a Anitta. A Anitta era minha vizinha. Já foi minha vizinha. Agora, se eu fosse fazer uma prova e tivesse lá a Anitta,
eu ia colocar a crase? Eu não ia, porque a banca parte do pressuposto que você não conhece. Porque você vai falar assim, mas e se eu conhecer a Xuxa, Sidney? A banca está partindo do pressuposto que você não conhece. Porque se você conhecesse a Xuxa, se você fosse íntimo da Xuxa, você não estaria fazendo concurso público. Não é verdade. A sua namorada da Xuxa, meu parceiro, então você está perdendo seu tempo fazendo concurso público. Vai aproveitar a vida, né não? Então se liga aqui. Se Xuxa é uma celebridade e eu não tenho intimidade, e aí vou entender de onde surgiu isso. Na gramática do Celso Cunha, no capítulo de artigo, ele notoriamente diz que o artigo diante de um nome mostra intimidade e a ausência denota a falta da mesma, ou seja, da intimidade. Então aqui, quando eu coloco dei um recado à Xuxa, o termo anterior exigiu a preposição a, mas como eu não tenho intimidade, eu não uso o artigo. Então aqui este a é apenas uma preposição. Mas banca que se preza não faz esse exemplo, porque esse exemplo é exemplo da tia Cotinha, que a gente usava lá na época da escola. Banca que se preza vai fazer assim, ó, dei um recado a Maria. Mas não é a Maria Xuxa Meneghel não, ó. Se parasse aqui, crase facultativa. Tanto faz ter ou não ter crase. Só que aí a gente continua, ó, minha irmã. Se é minha irmã, tem ou não tem intimidade? Tem. E obrigatoriamente eu boto o quê? O artigo. Então aqui, obrigatoriamente eu tenho o quê? A crase. Então, gente, tudo que tem relacionado a nome próprio feminino, eu esmiucei aqui. Não há mais nada. E se você ainda tem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo e-mail, por aí vai. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui para você o próximo tópico. O próximo tópico é a preposição até. Vamos entender. Eu tenho a possibilidade de utilizar a expressão até, a preposição até, ou então a expressão até a, em que o a é uma preposição. É por isso que diante da preposição até, a crase é sempre facultativa, independentemente de estar indicando lugar ou horas. Eu posso dizer vou até a praia com ou sem crase. Da mesma forma que eu posso dizer que o supermercado Guanabara ficará aberto até às 22 horas. Com e sem crase. Então se liga só, quando eu coloco aqui, ó, vou até a praia com crase e vou até a praia sem crase, quando eu coloco com crase é porque eu utilizei a expressão até a. E quando eu coloco sem a crase é porque eu só utilizei a expressão até. Ou seja, este a aqui, ele é um artigo. Então, lembra do exemplo anterior, que o a sem o acento era uma preposição? Nesse caso aqui, o a sem o acento é um artigo. Quer fazer a prova dos 9? Coloca aqui parque, por exemplo. Eu posso dizer que eu vou até ao parque e que eu vou até o parque. O que apareceu nas duas ocorrências? O artigo. E o que apareceu numa e não apareceu na outra? A preposição. E não fez a menor diferença. Então, aqui, ó, se eu vou até o parque, e aqui é artigo, sem crase, este a só pode ser o quê? Um artigo. E aí imagina o seguinte, imagina a nossa banca. Imagina a nossa banca, dizendo assim, ó, bota aqui, ó, dei um recado a Maria. Aí ele destaca o A aqui e destaca o A aqui. Beleza. Poderia ser uma questão de opções ou então a questão para julgar se está certo ou errado. Você sabe que às vezes o CESP também faz questões de opções. Aí ele poderia fazer assim, ó. Diga, dentre as frases abaixo, qual é aquela que apresenta o mesmo valor morfológico do termo destacado acima. Aí ele coloca, dei um recado a Atadofa, destaca o A, e dentre as opções de sacanagem ele coloca o quê? Vou até a praia sem crase. Ou então a questão para julgar o item certo e errado. Aí ele diz assim, ó, julguem certo ou errado. Aí ele coloca, na expressão vou até a praia, o termo destacado
é idêntico morfologicamente da expressão dei um recado a Maria. Aí o aluno pensa, ué, é idêntico, crase facultativa, mas ele pediu função morfológica. Se o a aqui, sem crase, é uma preposição e o a aqui é um artigo, isso está errado. Tranquilo? Se ligou para a maldade da coisa? Você tem que estar um passo à frente da banca. Então a banca pode fazer isso aqui contigo, tranquilo? Agora vamos para o terceiro tópico, que é o tópico mais importante para nós. É o tópico do pronome possessivo feminino. E por que esse tópico é o mais importante? Porque ele é o que mais cai nas provas. E é o seguinte, por que o pronome sempre cai muito em provas? Porque eu tenho 3 casos de crase relacionado ao pronome. Eu tenho a maioria dos pronomes que não admitem artigos, consequentemente não vão admitir a crase. Eu tenho aqueles pronomes que admitem artigo e podem admitir a crase, contanto que o termo anterior exige a preposição a. Que pronomes são esses? Dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra. E eu tenho os pronomes possessivos, em que o uso do artigo é facultativo. Só que é o seguinte, não é qualquer pronome possessivo, é o pronome possessivo adjetivo singular. Eu só tenho crase facultativa com palavra no singular. Então, olha aqui. Eu boto assim, ó. Refiro-me à minha amiga. Como está no nosso exemplo aí. Com e sem a crase. Beleza. Vamos entender aqui, ó. Quem se refere a alguém. Então, o termo anterior, ele exigiu a preposição a. E o termo posterior é o pronome possessivo feminino minha. Só que ele é adjetivo, porque ele está acompanhando um nome. Lembra que a gente já viu isso num outro momento, em classes gramaticais? O pronome, ele pode acompanhar um nome ou substituir um nome. Quando ele acompanha um nome, ele é um pronome adjetivo. Quando ele substitui o nome, ele é um pronome substantivo. E o uso do artigo será facultativo diante de qualquer pronome adjetivo. Diante de qualquer pronome possessivo adjetivo. Por exemplo, eu estou dizendo minha amiga. Eu posso, numa frase, dizer minha amiga é linda, ou então a minha amiga é linda. É ou não é facultativo o uso do artigo diante do pronome possessivo feminino adjetivo? É. Então, se é facultativo, ou eu uso ou eu não uso. Então, a crase é facultativa. Lembrando que quando eu não coloco acento, esse a aqui é apenas a preposição que foi exigida pelo termo anterior. Aí, olha a maldade que vira e mexe vem no CESP e em outras bancas. Eu posso colocar assim, ó. Eu me refiro à sua aula e não à minha. Aí o que o camarada faz lá no CESP? Ele coloca o acento e ele diz que nas duas ocorrências o acento indicativo de crase é facultativo. Aí muito aluno vai embarcar nisso, afinal de contas, sua é pronome possessivo feminino e minha também é pronome possessivo feminino. Só que aqui é facultativo. Na primeira ocorrência, sim, mas na segunda é obrigatória. Vamos entender por quê. Na primeira, o sua está acompanhando o substantivo aula, o nome aula. Então, aqui sim é um pronome possessivo feminino adjetivo. Eu posso dizer sua aula é bacana e posso dizer a sua aula é bacana. Ou seja, o artigo diante deste pronome é facultativo. Então, tanto faz ter a crase ou não ter a crase facultativa. Agora, continuando, eu me refiro à sua aula e não à minha. O pronome minha, ele está acompanhando o nome ou substituindo o nome? Está substituindo. Está substituindo quem? O próprio termo aula. Então, aqui,
ele não é um pronome adjetivo, ele é um pronome substantivo. E ele passa a admitir certas funções do pronome substantivo. Ou seja, é como se aqui estivesse escrito a palavra aula, como se aqui fosse um substantivo feminino. E se é um substantivo feminino, admite o uso do artigo a. Se admite o uso do artigo a e o termo anterior está pedindo a preposição a crase é obrigatória. Crase diante de pronome possessivo substantivo é obrigatória. Tranquilo? Belezinha? E para finalizar, imagina o seguinte, eu botando refiro-me, pontinho, pontinho, minhas amigas. Se liga. Minhas está acompanhando amigas, é um pronome adjetivo, está perfeito. Só que a palavra está no plural. E o que é facultativo aqui, por acaso? É a crase? Não, o que é facultativo? É o uso do artigo, ou seja, eu posso não usar o artigo ou eu posso usar o artigo. Mas se a palavra é feminina plural, vai ser o artigo as no plural. Ou seja, eu posso ter apenas a preposição a, refiro-me a minhas amigas, ou então o as craseado, refiro-me às minhas amigas. Só que quando está no plural, gente, eu estou mostrando muito claramente que eu usei o artigo. Então, por isso, a crase aqui é obrigatória. Nesse caso em que eu coloco o as craseado, a crase é sempre obrigatória. Para ser facultativa, só se estiver no singular. Tranquilo? Então, acho que eu esmiucei tudo também. Então, agora vamos fazer exercícios para poder fixar, exercícios de fixação e depois questões de prova, tá? Então, vamos lá, ó. Acompanha aí comigo. O ideal é que você tente em casa fazer sozinho primeiro. Então, você dá um pause aí, congela a imagem e resolva. Depois, você acompanha a correção. Por que eu digo isso? Se você fizer junto comigo, sempre, você nunca vai aprender. Então, tenta fazer sozinho, erre. É importante errar nesse momento, porque aí você vai pesquisar, vai procurar por que você errou e nunca mais você vai errar. Tranquilo? Dá o pause aí e resolve. Deu pause? Resolveu? Então, vem comigo. Olha só. Coloque o acento indicador de crase quando for necessário. Então, olha aqui, ó. Diga às pessoas que me procurarem que tive de sair. Galera, vamos pensar na regência. Quem diz alguma coisa a alguém. O que eu disse? Eu disse que tive de sair. A quem? As pessoas que me procurarem. Então, eu tenho crase. O termo anterior exigiu a preposição a e o posterior admitiu o artigo as. Agora, Sidney, eu tive dificuldade de fazer essa análise. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir o termo feminino por um termo masculino. Como o termo feminino aqui está no plural, você vai substituir por um termo masculino no plural. Por exemplo, homens. E aí vai ficar, diga aos homens que me procurarem que tive de sair. Se eu coloquei diga aos, é porque tem preposição mais artigo, então tem a crase. Tranquilo? Olha a segunda. Fui à Europa, de onde a Ásia. Galera, aqui é só uma expressão bem formal de uma coisa que a gente não usa no dia a dia. No dia a dia eu não uso onde, eu uso lá. Então eu digo assim, ó. Fui a Ipanema e de lá a Copacabana. Quando eu falo que eu fui a Ipanema e de lá a Copacabana, esse lá está fazendo referência a quem? A Ipanema. Então aqui eu fiz uma estrutura formal. Ao invés de colocar o lá, nós colocamos o onde. E esse onde está fazendo referência a quem? A Europa. Então, ó, fui à Europa de onde a Ásia. Estou no Brasil e fui à Europa. E da Europa, fui à Ásia. É isso que a frase significa. Então, gente, simples aqui agora. Fui à Europa, volto da Europa. Então, tem crase. Fui à Ásia e volto da Ásia. Então, tem crase. Tranquilo, meu parceiro? Show de bola? Então, vamos lá. Ó. Olha a próxima. Fui a Natal das praias inesquecíveis. Se só fosse fui a Natal, não teria crase, porque eu volto de Natal. Se eu volto de Natal, a palavra Natal não admite artigo,
e não vai ter crase. Agora, nós especificamos a palavra Natal. Aliás, quem é de Natal, beijo grande, que também é outro local lindo. Então, vamos lá. Não é só o Rio de Janeiro que é maravilhoso. Tem outros locais também, ó. Então, olha só. Fui a Natal das frases inesquecíveis. Se eu especifiquei, passou a admitir o artigo, consequentemente, passou a admitir a crase. Próxima frase. Cheguei a casa tarde da noite ontem. Aí o aluno, às vezes desatento, fala, tem crase aí, Sidney, porque especificou uma ova, especificou nada. Eu não botei casa da minha tia, casa da minha irmã, casa das primas, não botei nada disso. Eu simplesmente disse o momento em que eu cheguei, que foi tarde da noite ontem. Então aqui, ó, a palavra casa não está especificada, consequentemente não admite artigo e também não vai admitir o quê? A crase. Termo anterior exigiu a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Mas a palavra casa não admite artigo, então este a aqui é apenas uma preposição. Show? Olha a próxima. Preciso ir à terra dos meus antepassados. Olha só, terra com T minúsculo. Tem de estar o quê? Especificado. Termo anterior está exigindo a preposição a? Tá, ó. Se eu estou indo a algum lugar. Palavra terra especificada, admite artigo, consequentemente, admite a crase. Olha a próxima frase. À noite teremos de ficar à espreita. Esse à noite aqui, será que tem ou não tem crase? Aí você deve estar pensando aí agora. Meu parceiro, se fosse à noite em si, não teria crase. Mas quando é um adjunto adverbial de tempo e a palavra noite é feminina, vai ter crase. Se porventura você ficar na dúvida, o que você vai tentar fazer? Vai tentar colocar a expressão durante a noite. Dá ou não dá para eu dizer durante a noite teremos de ficar à espreita? Dá, não dá? Quando eu consigo fazer isso é porque eu estou diante de uma expressão adverbial temporal. Então aqui, ó, tem a crase. Agora, à noite teremos de ficar à espreita. Esse à espreita é ou não é uma expressão adverbial modal? Por exemplo, policial vai ficar à espreita do assaltante. Ele está ali, ó, só de butuca, só observando. Na hora que der o mole, ele pá, de headshot. Então aqui, meu parceiro, se ele está à espreita, se é o modo como ele está, e a palavra é feminina, tem crase. Em todas as expressões adverbiais, locuções conjuntivas e prepositivas que participam da palavra feminina, a gente coloca crase, até mesmo para, muitas das vezes, evitar ambiguidade, tá? Agora, olha a próxima aqui. Dobre à esquerda. Se naquele próprio exemplo que eu botei para vocês tinha dobre à direita, dobre à esquerda é a mesma coisa. É uma expressão adverbial de lugares que participam da palavra feminina. Então, eu coloco o acento. Tranquilo? Olha a próxima. A loja estava às moscas quando chegamos às 4 horas. O a de a loja tem crase? Óbvio que não, porque aqui é apenas um artigo. Agora, o a de as moscas tem crase? Tem crase, porque aqui eu tenho uma expressão adverbial modal. Como é que a loja estava? As moscas, largada, abandonada e por aí vai. Então a palavra é feminina? Então tem crase. Depois, a loja estava às moscas quando chegamos às 4 horas. E aí é o seguinte, naquela relação da hora que eu botei para vocês, de 9 a 11 horas e das 9 às 11 horas, eu estava trabalhando 2 valores temporais. Aqui eu estou trabalhando apenas um valor temporal. Quando eu tenho um valor temporal especificado, eu sempre tenho crase. Então, fulano chegou às 4 horas, tem crase. Fulano chegou às 3 horas, tem crase. Fulano chegou às 3h40, tem crase. Então, horas especificadas sempre terão crase. Tranquilo? Olha o próximo exemplo. Prefiro isto, aquilo. E acompanha aí comigo agora, ó. O verbo preferir, ele é extremamente traiçoeiro. Então eu boto assim, ó. Prefiro isto, aquilo. Você, meu concurseiro, já está ligado que eu não posso cometer o erro do cotidiano de dizer que eu prefiro mais alguma coisa do que outra. Porque quem prefere algo a outro.
Então, eu não posso colocar a expressão do que, e sim colocar a preposição a. E eu também não posso colocar um termo intensificador, eu prefiro mais. Por quê? Porque se eu prefiro algo a outro, o termo que é o algo já é o termo mais importante. Então, a noção de intensidade já está embutida no verbo. Não tem por que eu colocar o intensificador mais, muito, pra caramba. Isso está errado. Agora, vem aqui comigo, ó. Se quem prefere algo a outro, o termo anterior exigiu a preposição a. Se o termo posterior à palavra aquilo, lembra, diante dos pronomes relativos, a qual e as quais, e dos demonstrativos aquele, aquela e aquilo, e dos demonstrativos a e as, quando corresponderem a aquele, aquela e aquelas, se o termo anterior estiver exigindo a preposição a, vai fazer a fusão com o azinho que já tem na palavra. Então, por isso, tem crase. Ah, Sidney, mas por que não faz com uma palavra como abacate? Não sei o que. Meu parceiro, para ter crase, tem de estar especificado. Por exemplo, vocês que têm a mania de brincar no WhatsApp. Olha essa expressão que eu vou falar. Tem doido que vai falar que está subentendida, mas não está. Vamos lá. Você provavelmente já deve ter mexido no YouTube, copiado não, né? Jogado lá para poder compartilhar e escolheu o WhatsApp e jogou o vídeo lá no WhatsApp. Se nunca fez isso, tenta fazer. Olha o que vai aparecer. Vai aparecer assim, ó, assista a, e o termo, o vídeo, que pode ser uma aula, pode ser um filme, pode ser uma dança, pode ser o que for, entre aspas, e aqui, beleza. Ele bota assista a. Este a é uma preposição. Por quê? Porque o verbo assistir, no sentido de presenciar, ele pede a preposição a. Então, beleza. Ele é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Só que o termo está entre aspas. Se está entre aspas, não está especificado. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar a crase. Porque pode ser qualquer termo ali, pode ser um termo masculino, pode ser um termo no plural. Meu parceiro, não vá cair na besteira, isso é burrice. Não vá cair na burrice de dizer, está subentendida a palavra aula. Não está. Se não está especificado, meu parceiro, se está entre aspas, não tem como eu pensar que está especificado. Esse a vai ser apenas uma preposição e não tem crase, tá? Agora aqui, ó. Olha uma maldade que o camarada pode fazer contigo no dia da prova. Ele pode botar assim, ó, prefiro cinema à praia. E colocar o acento. Aí o aluno pensa, quem prefere alguma coisa a outra. O termo anterior exigiu a preposição a e a palavra praia é um substantivo feminino. Só que aí é o seguinte, meu parceiro. Aqui eu também tenho um caso de paralelismo sintático. O que eu tenho antes da palavra cinema? Nada. Então, não tenho artigo. Se eu não tenho artigo diante da primeira palavra, eu também não tenho artigo diante da segunda palavra. Se não tem artigo, este a é apenas uma preposição e não tem crase. Agora, ele pode fazer assim, ó, prefiro o cinema à praia. E aí, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Vira e mexe, o SESP faz questão que trabalha paralelismo sintático. Eu até tenho diversos casos dentro do paralelismo sintático para poder estudar, porque é um processo de estilística. Só que o SESP ele tem um perfil, então ele sempre faz assim. Então, olha só, quando eu coloco prefiro o cinema à praia, o que tem antes da palavra cinema? Tem um artigo o. Se tem artigo aqui, o que vai acontecer? Eu também vou ter artigo do outro lado. Então, ó, se o termo anterior exigiu a preposição a e agora eu tenho artigo, aí eu tenho crase. Então, prefiro o cinema à praia, não tem crase. Prefiro o cinema à praia, aí eu tenho a crase. Tranquilo ou não tranquilo, meu parceiro? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai brincar em cima dos exercícios. Vai beber uma água, dar uma relaxada primeiro, depois você volta para poder fazer o exercício, tranquilo? Então, vamos junto. Agora as questões de prova, para você entender como é que o negócio funciona. A gente já
deu uma fixada e agora vamos fazer resoluções. Vamos fazer questões da prova para você entender mais ou menos o perfil da banca, tranquilo? É claro que isso daqui não é o suficiente. Você tem de estar sempre se preparando com cada vez mais e mais coisas. E se precisar da minha ajuda, não fique rogado. Entre em contato, fala comigo pelo Facebook, Sidney Martins, eu sou o primeiro que aparece. Entre em contato comigo pelo e-mail, sidneyclassea@gmail.com. Se bobear, a gente depois até cria um grupo de WhatsApp, faz alguma coisa assim, a gente vai conversando, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Primeira questão aqui, ó. As operadoras de planos de saúde deverão criar ouvidorias vinculadas às suas estruturas organizacionais. Beleza. Então tá aqui o nosso exemplo de crase. Questão, vem o comando. O emprego do sinal indicativo de crase em as suas justifica-se porque o termo vinculadas exige complemento regido pela preposição a. Beleza, então vou parar aqui. Quem se vincula, né, aqui ó, vinculadas a alguma coisa. Beleza, está vinculado a alguma coisa. Então o termo anterior realmente exige a preposição a. E o pronome possessivo suas, que está aqui, ó, vem antecedido por artigo definido feminino plural. Beleza. Olha só, suas estruturas. É um pronome possessivo feminino que está acompanhando o termo estruturas. Então, pronome possessivo feminino adjetivo. O que é facultativo? O uso do artigo. Então, eu poderia não ter usado o artigo. E aí poderia ter ficado, ó, apenas o a preposição. Poderia ter colocado: as operadoras de planos de saúde deverão criar ouvidorias vinculadas a apenas preposição, suas estruturas organizacionais. Só que é o seguinte, como tem o termo no plural, lembra que eu te falei? Se o camarada colocar no plural, ele está mostrando que está usando o artigo. Então aqui, quando o cara diz aqui, ó, que ele está vindo antecedido do artigo definido feminino plural, que é o as, tá certo. Então aqui eu tenho uma crase obrigatória. Então tudo aqui certinho, pode anotar aí, ó, C de certo. Tranquilo, meu parceiro? Então primeira questão certa. Agora, vem comigo. Alguma dificuldade grande nisso? Não. É só prestar atenção no termo anterior e no termo posterior. Beleza? Olha a próxima questão. Então vamos lá, ó. No trecho, a energia eólica é uma opção complementar à fonte hidrelétrica. Beleza. Quem é do Nordeste, então, já está ligado que tem muita energia eólica aí, né? O emprego do acento grave indicativo de crase é facultativo. Opa! Opa! Não posso dar esse mole, meu parceiro. Por um acaso, eu tenho aqui a preposição até? Por um acaso, eu tenho um nome próprio feminino? Por um acaso, eu tenho um pronome possessivo feminino adjetivo singular? Então não tem como eu pensar em crase facultativa. Quando o camarada diz a energia eólica é uma opção complementar à fonte elétrica, aqui a crase é obrigatória. Tem nada a ver com facultativa. Então aqui, ó, meu parceiro, está errado. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, eu tenho assim, ó. De um lado, o sentimento inato, inerente ao gênero humano, de inconformidade com a derrota. A gente não tem o texto aqui, né? Tem só o fragmento, mas deveria ser um texto bem bacana. Realmente, isso é válido para você, meu parceiro. Eu não posso nunca me contentar com a derrota. Concurseiro não pode pensar em conformidade em relação à derrota. Então vamos lá, ó. Se fosse empregado o termo espécie humana em lugar de gênero humano, a substituição de ao, então vamos lá, ó. Ele botou aqui, ó, ao gênero humano.
E ele pede para substituir por espécie humana. Beleza. Então, eu tenho o gênero humano e a espécie humana. Show. Aí ele diz assim, a substituição de ao por a, aí didaticamente falando o a craseado aqui, o a com acento grave, seria obrigatória para a manutenção da correção gramatical do texto. Porra, perfeito. Se eu tenho ao diante do termo masculino, diante do termo feminino, eu também vou ter preposição mais artigo, porque este ao está mostrando que tem preposição mais artigo. Se a palavra é feminina e eu também vou ter preposição mais artigo, é porque tem o quê? É porque eu tenho a crase. Então aqui realmente mantém a manutenção do texto. Então aqui, ó, tá certo. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos lá, ó. Vamos para a próxima. Deixa eu só apagar aqui para não ficar poluído visualmente, ó. Questão 4, meu parceiro. A ampliação dos direitos fundamentais com o reconhecimento de novos direitos faz surgir no panorama jurídico novas formas de conflito, especialmente as decorrentes dos direitos de segunda e terceira geração. O emprego de sinal indicativo de crase no termo a em as decorrentes manteria a correção gramatical do texto. Então, vamos lá. Ele pede, aqui, ó, o emprego do sinal indicativo de crase no termo a, em as decorrentes, manteria a correção gramatical do texto. Então, fazer isso aqui, ó. Beleza. É isso que o camarada está dizendo. Só que vamos lá. Quando ele coloca a ampliação dos direitos fundamentais com o reconhecimento de novos direitos faz surgir no panorama jurídico o quê? Novas turmas, novas formas de conflito, especialmente as decorrentes dos direitos de segunda e terceira geração. É como se ele dissesse que faz surgir também o quê? As decorrentes. Meu parceiro, esse as aqui é apenas um artigo. Se eu colocar o acento ali, eu estou colocando um acento de forma equivocada, porque não tem nenhum termo pedindo a preposição a para que eu faça a contração. Então, aqui está completamente errado. Tranquilo? Então, questão 4, errada. Vamos para a questão 5 agora. Deixa eu apagar aqui, ó. No trecho, somado aos que vinham sendo realizados nos últimos anos, o elemento aos poderia ser corretamente substituído por aqueles. Porra, olha o mole que a banca te deu. Olha o mole. Olha o mole. Quando ela coloca que esse aos pode ser substituído por aqueles, vamos pensar na estrutura. Vamos começar a entender que a banca está dizendo que esse hoje é um pronome demonstrativo, que corresponde ao termo aqueles. Então, ó, é como se eu tivesse escrito aqui, ó, aqueles. É isso que a banca está dizendo. Vamos ver se é ou não é possível. Somado aqueles que vinham sendo realizados nos últimos anos. E dá perfeitamente. Então, vamos lá. Se o termo hoje corresponde ao termo aqueles e tem a preposição a, porque se está somado a alguma coisa, eu vou ter a preposição a mais o termo aqueles. Se eu tenho preposição a mais o termo aquele, aquela, aquilo, vai fazer a fusão com o azinho que já tem o quê? Na palavra. Então, vai ficar exatamente aqueles com acento, com crase. Então, aqui também está o quê? Está perfeito. Então, questão 5, letra C. Show de bola? Então, vamos para a questão 6, meu parceiro. No trecho, tem se mostrado cada vez mais vulnerável às mudanças, a substituição de as por a provocaria erro gramatical. E é o seguinte, eu poderia pensar na seguinte coisa. Essa palavra mudanças, que está no feminino plural, ela, dentro de um
texto poderia até trabalhar questão de generalização e questão de especificidade, mas não é o caso. Aqui a gente não tem esse texto, aqui a gente vai trabalhar com o fragmento que tem aqui. Então, pensando no fragmento que tem aqui, eu vou esquecer essa questão da generalização e essa questão da especificidade. Eu vou olhar para o que está aqui. Então, vamos lá. Quando eu olho para o termo anterior e para o termo posterior, o que eu percebo? Eu percebo que o termo anterior está pedindo a preposição a. Se é vulnerável a alguma coisa. Então, beleza, o termo anterior exigiu a preposição a. Quem é o termo posterior? É a palavra mudanças, que é feminina plural. Então, ela admite o uso do artigo as. Quando eu digo que eu vou tirar o as craseado, que está aqui, e substituir apenas pelo a, provoca ou não provoca um erro gramatical? Provoca, porque se a palavra é feminina plural e é um substantivo, ela deve vir acompanhada de um artigo feminino plural. Se eu retiro, eu estou provocando um erro gramatical. Afinal de contas, é um substantivo que deve vir precedido do artigo. Então, se eu estou tirando o artigo e colocando apenas a preposição, tem erro gramatical, então questão 6, ela está errada. Tranquilo, meu parceiro? Então, vamos para a questão 7 aí agora, ó. Acompanha comigo. Para isso, criou instrumentos efetivos para melhor adequar os serviços às populações de menor renda e garantir a qualidade na provisão dos serviços financeiros. O emprego do sinal indicativo de crase em as populações, beleza. Deve-se à presença da forma verbal adequar e do artigo feminino definido que precede o substantivo. Então, vamos lá. Adequar. Vamos pensar nessa estrutura. Adequar os serviços às populações de menor renda. Então, vamos lá. Nesse contexto, quem adequa alguma coisa a outra. Né? É isso que ele está fazendo. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Os serviços vai funcionar como objeto direto. E as populações de menor renda vai funcionar como objeto indireto regido pela preposição a. Então, realmente o termo adequar, ele exigiu a preposição a. E aí diz que tem artigo definido que precede substantivo, substantivo populações. Se o substantivo está no plural, qual é o artigo que está acompanhando ali? É o artigo feminino as no plural. Então, está tudo certo aqui. É por isso que tem a crase, por causa do termo adequar, que está pedindo a preposição a, que é o termo anterior, e porque o termo posterior, populações, está admitindo o uso do artigo. Então, a questão 7 está certinha, meu companheiro. Beleza? Agora, vamos para a questão 8. No dia seguinte ao da entrevista, chegou à sala de aula e viu escrito na lousa: Tião, filho da chepeira. No dia seguinte ao da entrevista, chegou à sala de aula e viu escrito na lousa: Tião, filho da chepeira. Uma referência à xepa, prática de pegar os restos de feiras para levar para casa. Nos trechos chegou à sala, que está aqui, e uma referência à xepa, que está aqui, o emprego do sinal indicativo de crase, opcional em ambos os casos, justifica-se pela regência, respectivamente, da forma verbal chegou e do substantivo referência. Beleza, então vamos lá. Ó. Quem chega, chega a. Então, pede a preposição a e o termo posterior é um termo feminino, então admite a crase. Crase corretinha. Depois, se está fazendo referência a alguma coisa. Então, também tem a crase corretinha. Afinal de contas, xepa é feminino, singular. Se o camarada tivesse dito que as duas crases se dão por isso, a questão estaria certa. Só que aí, olha o mole que ele deu aqui, ó.
opcional em ambos os casos. Se é opcional, é porque a crase é o quê? Facultativa. E aqui a crase é facultativa ou é obrigatória? É obrigatória. Então, se aqui o camarada está dizendo que é opcional, foi aí que ele deu mole. Então, a questão está errada. Tranquilo, meu parceiro? Então, vamos agora para a questão 9. Questão 9 aí, ó. Para aperfeiçoamento dos processos relativos à arrecadação e à ampliação das receitas próprias da entidade. Da entidade, né? Não da identidade, ó. O emprego de sinal indicativo de crase em a aplicação justifica-se porque a palavra relativos exige complemento regido pela preposição a. E a palavra aplicação está antecedida por artigo definido feminino. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui e eu tenho aqui. Aí ele diz o seguinte, ele diz que a crase, nessa primeira aqui, ó, não nessa aqui, ele diz aqui, ó, o emprego de sinal indicativo de crase em a aplicação justifica-se porque a palavra relativos exige complemento regido pela preposição a e a palavra aplicação está antecedida por artigo definido feminino. Então, vamos lá, ó. Para aperfeiçoamento dos processos relativos. Se é relativo, é relativo a alguma coisa. Relativo à arrecadação e relativo à aplicação. Mais um caso de paralelismo que a banca faz, ó. Então, se aqui tem preposição mais artigo, aqui também tem preposição mais artigo. Então, foi exatamente isso, ó. O termo anterior exigiu a preposição a e o posterior admitiu o artigo a. Por isso que tem crase, exatamente o que foi dito no comando da questão. Então, crase certa, questão certa. Tranquilo? Agora, vamos para a nossa 10ª questão. Nossa 10ª questão é sensacional, meu parceiro. Então, ó, preste atenção nela. Cuidado. Tá vendo que ela é um pouquinho grande, né? Geralmente o camarada faz isso para te tirar o foco. Então vem aqui comigo, ó. Na esfera do poder público, o indivíduo elabora sua identidade pública, cujas regras de manutenção obedecem a leis, mais ou menos impessoais e, em princípio, válidas para todos. Vamos lá, aqui eu tenho um verbo que é transitivo indireto. O verbo obedecer, assim como o verbo desobedecer, eles são verbos transitivos indiretos regidos pela preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Beleza. Aí ele coloca aqui, ó. Como o verbo obedecer admite dupla regência, galera, já está errado. Ele não admite dupla regência. Ele é sempre verbo transitivo indireto. Ou seja, seu complemento pode vir ou não introduzido pela preposição a. Seria mantida a correção gramatical do texto se no segmento obedecem a leis fosse empregado acento indicativo de crase no a. Porra, tá tudo errado. Porque ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que pode não, ó. Ou seja, seu complemento pode vir ou não introduzido pela preposição a. Está errado. Ele sempre tem de vir introduzido pela preposição a. Seria mantida a correção gramatical do texto se no segmento obedecem a leis fosse empregado acento indicativo de crase no a. Assim, ó. Olha para a palavra posterior. Ela está no plural. Eu tenho crase no singular diante de uma palavra no plural? Não, há no singular, mas palavra no plural, como é que é? Crase nem a pau. Então, meu parceiro, esse a é apenas uma preposição e não tem crase. Aqui está errado. Então, tranquilo? Beleza? Então, vamos lá, ó. Antes de finalizar, como é normal em nossas aulas, só quero deixar um recadinho aí, ó, do Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode fazer. Então, meu parceiro, se você vai fazer uma prova para a Polícia Federal, 13 questões, quer dizer,
13 matérias, 14 matérias. Aí você olha e fala assim, caraca, vou desistir, isso é muito difícil. Não, mas se você sonhou em ser um policial federal, se você sonhou em ser um policial rodoviário federal, se você sonhou em trabalhar na Receita Federal, ou então num Tribunal de Contas, meu parceiro, se você sonhou, se você pensou nisso, é porque você pode. É só lutar, tranquilo? Então, meu companheiro, dá uma anotada aí na nossa aula, dá uma nota aí, porque é sempre importante ter o retorno, porque o nosso objetivo é a tua aprovação. De nada adianta eu vir aqui, dar minha aulinha, ganhar meu dinheiro, se você não está sendo aprovado. De nada adianta, seria um trabalho vazio. E professor dificilmente consegue fazer um trabalho vazio. O objetivo de qualquer professor é a melhoria do aluno. É, num colégio, a formação daquele indivíduo. Numa videoaula, é a tua aprovação, para que você possa ascender socialmente. Beleza? Tranquilo? Então, meu companheiro, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.